Olá, pessoal! Estamos começando o podcast do Professor das Obras. Eu sou o engenheiro Hugo Cruz, o professor das obras, e hoje nós vamos falar sobre INSS de obra e até ISS e outros impostos que você precisa pagar na sua construção. Muita gente me pergunta, Hugo, o que eu preciso pagar além dos materiais e serviços de uma obra? E eu sempre falo, os impostos. E as pessoas me devolvem, quais são os impostos? Nesse podcast eu vou te responder quais são esses impostos. Hoje eu vou falar com a Carla Loureiro, é Loureiro ou Loureiro? Loureiro, advogada especialista em regularização de obras, e nós vamos falar sobre quais são os impostos de uma obra, quem é o responsável por pagar esses impostos, quais são os impostos municipais, os impostos nacionais. Então, fica até o final desse episódio se você quiser saber tudo sobre isso. Inclusive, procurei podcasts que falavam a respeito disso e não encontrei. Então, tá aí uma oportunidade no podcast do Professor das Obras. Bom, vocês estão vendo aqui também na tela um QR Code que é um grupo de WhatsApp do Professor das Obras, onde a gente discute sobre construção civil. Tem lá, dentro dessa comunidade, dúvidas de engenharia, dúvidas de obra, e também, se você é arquiteto, tem dúvidas de arquitetura. Nós estamos montando um time de especialistas para tirar as dúvidas corriqueiras do dia a dia, né? É um canal de apoio, de suporte ali entre as pessoas, inclusive daqueles que já participaram aqui do podcast Professor das Obras. É uma oportunidade de você se conectar com pessoas boas e ter informações valiosas de quem, de fato, sabe do que fala. Tá bom? Então, durante o episódio, esse QR Code vai ficar aqui, é só apontar o teu celular que você vai cair lá na comunidade, você vai pedir autorização para entrar nos grupos e a equipe vai verificar e vai te autorizar para entrar no grupo, tá bom? Então, vamos lá. Sem mais delongas, Carla, muito obrigado por vir. Queria que você falasse como é que você chegou a esse trabalho de regularização de obras. Bom, primeiro eu que agradeço, né, a gente falar desse assunto que eu acho que ele é necessário para toda pessoa que está dentro da construção civil, né? As pessoas perdem muito dinheiro, são impactadas no final, então eu acho que a gente vai impactar de forma positiva muitas pessoas que estão nesse segmento. Hugo, eu trabalhei por mais de 13 anos no jurídico corporativo de uma das grandes construtoras aqui no Brasil. Eu tinha um cargo de coordenadora da área trabalhista, então eu entrei como estagiária, fui crescendo até nível de coordenação. E aí, né, após toda essa minha jornada profissional, eu embarquei numa nova jornada, que foi a maternidade, e eu tive a minha filha com 38 anos, minha primeira e única filha, e aí eu resolvi focar um pouquinho nela, e isso foi bem na época da pandemia, então saí da empresa, foquei um pouco com a minha filha. Fiquei na empresa até fazer um acordo coletivo, né, uma negociação para os trabalhadores. E aí depois eu trabalhei mais em 2 empresas, identifiquei que o mundo corporativo já não era mais para mim, já não estava mais com aquele ânimo. E nesse tempo, a Receita Federal teve uma alteração, né? Então, a forma de se recolher esse tributo teve uma alteração. Como eu já tenho essa experiência, já tinha essa bagagem de construtora, e em 2016, inclusive, quando o governo começou a investigar um pouco mais, a estudar essa questão de INSS, porque esse é um tributo que existe desde sempre, só que ele está muito mais em evidência agora, né? Até por essas questões, essas alterações que aconteceram. Então, eu comecei a estudar um pouco a normativa, identifiquei que muitas pessoas erravam sobre isso e agarrei a oportunidade que era um novo nicho, né? Que eu queria trazer para mim, já aproveitando a minha bagagem, a minha formação. E comecei, então, em 2021, com agosto, mais ou menos, atuando com isso. E hoje eu só trabalho com essa etapa da Receita. Legal. As pessoas sempre querem saber, antes de começar a executar uma obra, quanto elas vão pagar no INSS da obra, que é um terror. E antes que a Carla responda isso, é muito importante eu falar para as pessoas deixarem o like, para as pessoas compartilharem esse conteúdo, para as pessoas comentarem se tiverem dúvidas, e a própria Carla
vai responder vocês depois nos comentários, tá? E também a Carla trouxe um super presente pra gente aqui. É bom eu falar desde já no começo, tá? Eu vou resolver com a minha produção como que vai ser feito isso, se a gente vai deixar um outro QR Code, tá? Ou se a gente vai deixar um link na descrição, que é um formulário, onde você vai poder preencher com algumas informações das características do seu projeto que você vai construir. Esse formulário vai cair lá para a Carla e ela vai falar para você o quanto você vai pagar do INSS da obra. Ela está desenvolvendo uma calculadora também para facilitar esse trabalho, né, de previsão de custo. E ela vai disponibilizar para quem também colocar no formulário assim que a calculadora estiver pronta, tá? Bom, então respondendo a pergunta, como vou pagar o INSS de obra, quanto fica? O valor do tributo, só para a gente contextualizar, né, para quem está tendo esse contato. Todo tributo ele tem que ter uma base de cálculo, né? Saindo até um pouquinho da construção e vindo um pouquinho para o direito. Todo tributo ele tem que ter uma base de cálculo. E esse tributo que incide na construção civil, ele tem como fato gerador, o que dá a origem dele, a remuneração paga para a mão de obra. Só que esse é apenas um dos indicadores. Então, para a gente saber quanto que é devido de INSS para uma construção, a gente tem que considerar a destinação, se é residencial, union, multifamiliar, se é salas ou galpões, a metragem e, inclusive, o estado. Então, por exemplo, Santa Catarina é mais caro do que no Paraná, por exemplo, tá? Porque isso vai de acordo com o VAL, né? Que é o antigo CUB, que é o CUB, na verdade, a média do CUB. Então, o valor devido, ele é muito específico para cada obra. Obviamente que os critérios de se calcular o tributo é o mesmo, né? As alíquotas são as mesmas. Mas a sua obra tem 201 e a minha tem 200, eu vou pagar, por exemplo, uns 5, 6 mil a mais que a sua. A menos, aliás, que a sua, sendo na mesma cidade, mesma destinação, por exemplo. Então, o valor, ele é calculado de acordo com as características da construção. Legal. E nessa sua calculadora que você está desenvolvendo, as pessoas vão introduzir informações sobre as características da construção dela e ela vai resultar no valor devido. Exatamente. Eu já tenho a planilha Excel, né, que eu inclusive eu forneço, só que como a gente tem que inserir dados manuais, às vezes perde alguma fórmula, então para facilitar, para melhorar a dinâmica, para que as pessoas utilizem ela, a gente está partindo por um aplicativo, né, que é mais seguro, na verdade. Então, esse cômputo, a pessoa essa conta, a pessoa vai conseguir lançar os dados dela e vai ter aquele valor que é um valor cheio, né, que a gente chama, que é aquele valor que a Receita Federal cobra de qualquer pessoa que for lá, sem muita experiência nos sistemas e lançar os dados da construção. Então, ela vai trazer o valor real que o próprio sistema da Receita Federal apresenta para nós. Tá. Bom, a gente antecipou essa pergunta, porque é a pergunta clássica que todo mundo faz, mas seguindo uma ordem lógica agora, a gente precisa entender quais são esses impostos, entender a sopa de letrinha, tá, né? Então, fala para mim quais são os impostos que incidem numa obra e traduz a sopa de letrinha aí de INSS, CERO, CNO, CND, ISS, o que é tudo isso? Show. Bom, como o maior público nosso são pessoas que constroem, não são tanto construtoras, né? Eu vou falar basicamente de 2 tributos que todo mundo tem que se atentar e incluir no orçamento, Hugo. Então, quando a gente fala de construção, as pessoas ela não pode ter somente em mente que é material e mão de obra que ela vai gastar, que é exatamente isso que você comentou, né? Então, ela vai ter um custo com o material, com a mão de obra, com projetos e com a parte burocrática. Vamos colocar nessa panela o nome de parte burocrática. E aí, a gente tem basicamente 2 impostos, né? Um imposto federal, que é o que a gente apelida de INSS de construção civil ou até mesmo INSS de obras. Esse tributo ele é federal, ele é recolhido pelo governo, tá? Ele é arrecadado pelo governo. E a gente tem um segundo tributo, que ele é um tributo municipal. Pode ser que alguns municípios não façam esse tipo de recolhimento, mas que é o ISS ou ISSQN, tá?
Então, basicamente, a gente pode listar esses 2 tributos. E aí, dividindo eles, né, falando um pouquinho da sopa de letrinhas, quando a gente vem, por exemplo, para o tributo INSS da construção civil, a gente tem alguns sistemas para se calcular um tributo. Então, não tem um valor pronto para cada obra. A gente tem que prestar as informações para que seja trazido ali a conta, né, o valor devido para pagar. Pode ser que a gente esteja fazendo a casa, o mesmo projeto, na mesma cidade, só que algum material que eu coloque, eu vou pagar menos que você. O tipo de mão de obra que você contratar, você pode pagar menos do que eu. Então, falando um pouquinho da etapa da receita, a gente então tem esse tributo que ele tem como incidência, tem como fato gerador a remuneração paga para a mão de obra, né? Porque você não consegue construir nada sem ter pessoas trabalhando, mesmo que for uma obra modular, aquelas casas prontas, né? Tem pessoa que tem que ir lá para instalar. E aí você, então, começa a primeira etapa de você regularizar essa obra na Receita Federal para se pagar o tributo é no CNO. Então, o CNO é como se fosse o CPF. Ele é o CPF daquela construção. E alguns dados que você coloca dentro do CNO, ele vai servir para a gente ter como base o valor devido. Fez o CNO, vem para o CERO. Então, o CNO, Cadastro Nacional de Obras, a gente começa as informações por ali. Você não consegue calcular o valor sem passar pelo CNO. Passou pelo CNO, a gente vem para o CERO. Então, o CERO é o Sistema Eletrônico de Aferição de Obras. Então, o aferir é calcular. E aí, finalizou o CERO, a gente vai ter um documento que se chama DCTF, que é Declaração de Créditos Tributários Federais, e que a partir dele gera a DARF. E gerou a DARF do tributo, pagou, quitou o tributo, você consegue emitir então a CND, que é a Certidão Negativa de Débitos, que é esse documento que normalmente os registros de imóveis, quando é uma obra financiada, por exemplo, que os bancos pedem, para comprovar que aquela obra já está 100% regularizada na Receita e que, consequentemente, o tributo que era devido está pago ou vai ser pago ou será pago quando a gente tem, por exemplo, a CEPEND, que é a certidão positiva com efeito negativo, tá? Então, só recapitulando a etapa da Receita, a gente tem um tributo federal que é recolhido pelo e para o governo, né, para o governo custear benefícios do INSS mesmo, que tem como fato gerador a mão de obra. Primeiro passo para se regularizar essa obra, né, nesse caldeirão de parte burocrática, é o CNO, o CERO, CTF, DARF e depois a CND. Então, tem todo esse caminho para ser percorrido. Falando um pouco do ISS, que é um tributo municipal, a gente tem quase 6 mil municípios, né? Então, qual que é a dinâmica? O ISS, ele é um tributo que está previsto numa lei federal. Só que o governo, ele dá para o município a possibilidade de arrecadar aquele tributo. Então, cada município tem o seu código tributário e tem a sua forma de fazer arrecadação. Por exemplo, no estado de São Paulo, nós temos municípios que recolhem o ISS ao final, quando a pessoa vai pegar o ABITS, né? Ou o certificado de conclusão de obra, ou a alvará de utilização. Então, alguns municípios cobram no final, enquanto outros cobram na hora que você está aprovando um projeto. E olha que doido isso, né? Porque o ISS, lembra que eu mencionei que todo tributo ele tem que ter uma base de cálculo? Tem que ter um porquê. Uhum. Por exemplo, por que você paga o IPVA? Porque você tem um veículo. Por que você paga o IPTU? Porque você tem uma predial naquele imóvel. Então, o ISS, ele é um tributo que ele tem como incidência, como fato gerador, a prestação de serviço. Então, por que alguns municípios cobram o ISS na hora que você está aprovando o projeto, sendo que nem existia a prestação de serviço ainda, né? Mas separando, então, né, em duas gavetinhas, o INSS é um tributo federal, enquanto o ISS é um tributo municipal. E esses dois tributos são os mais famosos dentro da construção civil, tá? Legal. E por que as pessoas precisam pagar pelo INSS? Perfeito. Aqui no Brasil, eu vou ter que falar um pouquinho da parte histórica do direito previdenciário, tá? Mas não vou falar nada de juridiquês, fica tranquilo, porque o público vai falar assim, nossa, não tem nada a ver com construção, né? Tem tudo a ver com construção. Aqui no Brasil, nós temos, então, a Seguridade Social. Então, as pessoas elas podem se aposentar, elas podem ter um benefício, um auxílio maternidade, um auxílio doença, até mesmo um auxílio reclusão. Então, esses benefícios que o governo dá, como que ele dá algo sem ter
a fonte, de onde que ele tira esse dinheiro, né? Então, para que o governo, para que a população receba esses benefícios sociais, o governo tem que fazer uma arrecadação. Então, falando do INSS, a lei de custeio da Seguridade Social, né, que é o sistema que fornece, que distribui esses benefícios para a população, ela tem que ter uma fonte de arrecadação. Então, quem que é que contribui com isso? Uma empresa, o empregado, o governo, o estado e o município. E quando a gente olha pro dono de obra, né, para aquela pessoa física ou jurídica que está construindo, né, ou que está demolindo, depois eu vou falar um pouquinho na questão de obras, essa pessoa, ela se equipara, de acordo com essa lei, ela se equipara a um contribuinte, né, obrigatório. Por quê? Porque você concorda que você está contratando pessoas, ainda que na informalidade, para executar a tua obra? Então, por conta dessa contratação e dessa remuneração dessa mão de obra, é que toda pessoa que executa uma construção, ela é um contribuinte obrigatório com o governo. Então, ela tem que arrecadar esse tributo, né, para os cofres públicos através desses sistemas que eu falei para você, CNO e o SERO. E aí, o governo pega esse valor e joga, né, dentro ali da Seguridade Social. E ele vai e distribui esses valores para a população. Então, o porquê de se pagar é justamente por conta da fonte, né, o núcleo de por que se pagar esse tributo é justamente a necessidade de se custear a Seguridade Social do Brasil, né? Tá. E quem é o responsável por pagar o INSS essa pergunta é boa. de uma construção? Essa pergunta é boa, Hugo. O responsável, ele pode ser ou a pessoa jurídica ou uma pessoa física. Tá certo? Então, toda vez que a gente fala, por exemplo, que a pessoa jurídica ou a pessoa física, depois acho que até a gente pode falar sobre isso, né? É melhor construir nome de pessoa física ou pessoa jurídica, né? Mas o responsável por fazer esse pagamento é o responsável pelo CNO. Então, o CNO, antes mesmo de você abrir esse documento, de você registrar essa obra, você tem que registrar essa obra através de um CPF ou de um CNPJ. Identificar quem que é o responsável é necessário, porque fez a abertura do CNO no seu nome, por exemplo, ou no nome da sua construtora, mas é uma obra minha, a conta vai ficar para você. Uhum. Então, identificar quem que é o responsável é necessário. E aí, falando de responsável, a gente tem que ter a seguinte mentalidade. Basicamente, separar o dono da obra, né? Ou uma construtora. Existem várias outras opções, né? Possibilidades de se tornar um responsável. Mas eu vou focar nas duas que são mais comuns para todo mundo que constrói, tá? Então, quem que é o dono da obra? É aquela pessoa que talvez ela não tenha propriedade do imóvel, mas é ela quem está construindo. É dela o projeto. Vamos pegar um exemplo clássico? Vamos imaginar o seguinte. Eu comprei um terreno financiado. Eu não tenho a propriedade, a matrícula desse terreno não é meu. Esse terreno, ele é da incorporadora, da imobiliária que me vendeu, porque eu estou pagando ele parcelado. Só que eu vou construir naquele terreno. Se eu não sou proprietária, eu sou o quê? Eu sou a dona da obra. Então, até para aprovar um projeto no município, o município não tem que pedir a documentação para identificar quem que é se de fato aquela pessoa que está aprovando o projeto, ela tem alguma ligação com aquele imóvel. Uhum. Então, a gente tem aqui uma pessoa, nesse exemplo, eu, Carla, dona da obra, tá? Vamos imaginar que esse terreno que eu estou construindo é meu. A matrícula já está no meu nome, então eu sou a proprietária. De toda forma, acarreta para mim, a contratante. Vamos imaginar que eu, contratante, estou contratando a tua construtora. Uhum. De quem que é a responsabilidade? Da sua construtora ou minha? Depende pelo tipo de contrato de empreita e depende se a tua construtora, aos olhos da Receita, é de fato uma pessoa jurídica construtora. Doido isso, né? Doido. Vou tentar resumir aqui para você. Eu, Carla, contratante, estou contratando a tua construtora. Tá? E aqui é uma estratégia para quem é dono de construtora, para quem tem empreita, tá? Para não ficar com essa responsabilidade. Vamos imaginar que a tua construtora firmou um contrato comigo e você fala que você vai me entregar a casa pronta. Uhum. Você não observou que isso era uma empreita total no contrato, né?
Porque, infelizmente, a parte de contrato, as pessoas pecam bastante, tá? Mas a característica do contrato transforma numa empreita total. Se a sua construtora for, de fato, uma pessoa jurídica construtora, por mais que a gente conversou que eu iria pagar, judicialmente, eu posso jogar para você a conta. Por quê? Porque a normativa da Receita, Hugo, ela fala que num contrato de empreita total, em que a pessoa jurídica construtora, né, tem essa empreitada total, é dela a responsabilidade. Como que a gente quebra isso, então? Né? Como que a gente quebra? Eu posso colocar isso num contrato? O contrato, ele faz lei entre as partes. Só que ele faz lei entre as partes quando não há uma afronta a um dispositivo legal, né? A uma normativa, por exemplo. Então, como que a gente pode quebrar isso? Eu contrato você para gestão ou para administração. Ainda que você vai me passar, que você vai me entregar a casa pronta, né? A minha casa pronta, chave na porta para eu entrar com as minhas coisas e mudar. Se o meu contrato tiver uma característica, se o nosso contrato tiver uma característica de empreitada, é minha responsabilidade. Então, o objeto do contrato, uma palavrinha no contrato já muda esse cenário todo, tá? E tem muitas empresas que acabam não observando isso no contrato e fala para o cliente que é dele a responsabilidade e depois ele vai lá e fala assim, não, é tua responsabilidade, você não colocou no orçamento, você não... Ah, mas a gente conversou, mas o que está no contrato, né? Quando tem contrato, na verdade. Agora, uma outra situação é, por exemplo, eu estou contratando eu, contratante, estou contratando a tua construtora, né, para fazer a minha casa. Só que é um contrato por empreita parcial. Por exemplo, você vai me entregar a parte de alvenaria. Carla, eu vou fazer a parte cinza, né? A tua obra eu vou entregar na parte cinza. Depois da etapa com especialistas, por exemplo, parte de elétrica, pintura, por exemplo, você faz por conta, eu posso até administrar. Aqui é uma sacada, tá, gente? Eu posso até administrar essa etapa para você, mas é a contratação direta com você. Aí se enquadra como uma empreita parcial e vem para mim, contratante, a responsabilidade por fazer o pagamento desse tributo junto à Receita. Dúvida. Tá. Empreitada parcial se caracteriza quando a pessoa não entrega materiais? Não. Sabe por quê? Porque a gente tem que fazer uma separação de nomenclaturas aqui. Dentro da construção, a gente tem um tipo de empreita global, total, mista ou de lavor. Opa, peraí. Tá? Global, total, tá, mista e de lavor? E de lavor, exato. Tá. Então, quando eu falo, por exemplo, quando as pessoas estão no meio da construção, elas utilizam normalmente uma expressão global. Ah, uma empreita global. Só que o global é uma expressão que vem da lei de licitação de obras. E que nela engloba tudo, mão de obra e material, e também equipamentos, tá? Por quê? Quem que faz licitação, Hugo? Quem faz licitação é a administração pública. Municípios, né? Todo órgão público faz licitação, porque tem uma questão de ele estar lidando com dinheiro público, tem que ter a licitação. Então, a expressão global vem por conta dessa lei de licitação. Só que, quando eu contrato você fala assim, Carla, é com ou sem material? Se o meu contrato está focando na empreita, na execução da obra, e você vai me fornecer mão de obra, pouco importa o material. A questão do material é você falar assim, olha, o nosso contrato estabelece, nosso contrato de empreita, total ou parcial, né, estabelece o fornecimento de mão de obra e de material. Ah, o nosso contrato é somente para material, só para mão de obra. Então, só mão de obra seria um contrato de lavor, empreita total ou parcial, e um contrato que estabelece o fornecimento do material e da mão de obra. É um contrato global. Você pode colocar tudo e ele pode ser parcial ou total. Uma empreitada total ou uma empreitada parcial. Tá, eu só preciso entender um pouquinho melhor. Qual que é a diferença, então, do global e total? Aos olhos de quem está no meio, zero, tá? Zero. É mais uma expressão. Global, mais uma expressão que a gente utiliza por conta da lei de licitação. Então, global e total é basicamente a mesma coisa. Envolve mão de obra e material, tá? Tá. Mas vamos tentar pegar aí os detalhes. Tá. Né? Quando a gente fala de empreitada global ou total, então,
mesmo que não envolva os materiais, né? Porque pode ser uma empreitada total sem material. Sim. Tá. Mas se tem algumas etapas da obra, por mais que sejam pequenas, mas não é a construtora que executa. Exemplo, fundação, que é uma empresa especializada que vai vir executar a fundação. É uma impermeabilização, que é uma empresa especializada que vai vir. Mas, sei lá, 90%, que é o resto, é a construtora que vai fazer. A tua pergunta é ótima para livrar a construtora do pagamento do tributo. O que você tem que fazer no seu contrato? É um contrato de empreita parcial. Você concorda que você não vai entregar tudo 100%? Não importa quantos por cento dessa execução que você vai deixar de executar. Se alguma etapa da construção não é a tua empresa quem está fazendo, e o teu cliente, vamos pegar como exemplo eu, sua contratante, vou ter que contratar por fora, eu não te dei a empreita total, você não vai me entregar a casa pronta. Essas etapas são necessárias para você avançar, ou você faz a obra assim e depois finaliza com a etapa de pintura elétrica, por exemplo, né? As outras empresas finalizam dessa forma. Mas você concorda que você não fez 100% tudo? Então, essas expressões que eu falei para vocês, que eu falei aqui para você, pouco importa. O que importa é o núcleo, é o objeto do contrato. Por quê? Porque vocês não estão familiarizados com o tipo vou colocar, será que o correto é global? Será que é parcial? É o núcleo. Então, assim, como que você, enquanto construtora, se livra da obrigação de pagar o INSS da minha construção? Empreita parcial ou administração numa execução total? Por exemplo, Hugo, você vai contratei sua construtora. Você falou assim, Carla, a gente não faz a parte de fundação, impermeabilização, é a gente quem faz. Perfeito, mas você contrata outra pessoa, depois que eles terminarem a gente entra. Empreita parcial. No teu contrato, obrigatoriamente, você tem que deixar uma cláusula específica. Não fazemos tais etapas. Porque pouco importa o nome que está no contrato. No objeto dele, se estiver claro que algumas etapas não foram feitas pela sua construtora, é empreita parcial. Minha responsabilidade enquanto contratante em fazer o CNO e pagar o INSS. Entendi. Então, é importantíssimo para se livrar do INSS, enquanto construtora, no contrato constar serviços exclusos. Exatamente. Tá. Exatamente. Agora, vamos imaginar que eu estou contratando você, assim, eu tenho zero domínio de obra, não quero me envolver, e eu falo assim, Hugo, eu só quero que você entregue minha casa pronta. O que você vai fazer enquanto estratégia para se livrar do tributo, Hugo? Administração de obras. Exato, meu querido. Aprendi rápido. Perfeito. Só que aí nisso a gente tem algumas estratégias, tá? Então, por exemplo, no contrato tem que estar claro que é uma administração, que você não vai fornecer a mão de obra, mas que você vai indicar, né, para mim e eu vou contratar direto, eu firmo um contrato direto comigo. E aí tudo certo. Entendi. Você entendeu? Não, e claro, né? A gente tá falando aqui do ponto de vista da construtora. Sim. Tô querendo me livrar do INSS. Mas vai sobrar para alguém pagar. Vai. Né? Que nesse caso, quem vai pagar é o dono da obra, é o contratante. Né? E aí, o que pode acontecer, e acontece em alguns casos, que os clientes nos perguntam: e se eu não pagar o INSS da obra? Meu amor. Não é legal. Não, você não vai ficar feliz com o resultado. É assim, Lembra que eu comentei que em 2021 teve uma grande alteração, né? Sobre a normativa, a forma de fiscalizar e de cobrar? O que aconteceu foi o seguinte, esse tributo sempre foi devido. Só que a gente culturalmente, né? E quem é das mais antigas aqui vai saber, vai entender o que eu tô falando. Faz a sua casa, depois você faz isso, não, né? Deixa pra lá, espera caducar. O jargão popular era o caducar, que na verdade é a decadência, que é um efeito jurídico que acontece onde o governo perde o direito de cobrar aquilo que ele tem direito. Então, se você não pagar, o que acontece atualmente é o seguinte, os municípios estão parametrizados para prestar informação do seu projeto, seja até um projeto de regularização, tá? Para a Receita Federal, através de um sistema chamado Cisobra-Pref, tá? Então, você foi com o seu projetinho no município, aprovou e pegou o alvará. Construiu, vou ficar quietinho. Você não está quietinho, por quê? Porque o município já pegou os teus dados e jogou no sistema para a Receita. E o município que não cumpre com essa obrigação, ele está
ele também está correndo o risco de sofrer uma penalidade, multas e até falta de repasse do governo para o município, porque ele tem essa obrigação. Então, se você não fizer a regularização, em dado momento, a Receita Federal vai te mandar um aviso, que alguns de vocês devem ter visto já, que são aquelas cartas que a Receita manda, né? Então, esse primeiro contato que a Receita faz, pode perceber, a carta não tem nem aviso de recebimento. Então, o governo não consegue mapear quando que essa carta foi entregue. Só que nela consta uma penalidade. Hugo, você tem aqui aprovado um alvará, inclusive um alvará emitido, ela coloca o número do alvará, os dados da sua obra, metragem e endereço, e ela falou o seguinte, se você não regularizar até tal data, a gente vai aplicar uma multa de 75% até 225% do valor devido de INSS. Conta rápida. Você tem para pagar R$10 mil de INSS, tá? Mais a multa de 225% desse valor. Então, você tem uma conta absurda. Se não pagar essa conta, dívida ativa, bloqueio o CPF, o CNPJ e todo aquele problema que ninguém quer ter com o leão, né, com a Receita Federal. Então, se você não pagar, além de penalidades de multas, né, e de pecúnia, de dinheiro mesmo, você tem, de repente, bloqueio das suas contas, né, do seu CPF e CNPJ. Agora eu vou deixar a pergunta ainda mais importante. Se a obra for financiada e eu não pagar o INSS, o que acontece? Olha, basicamente duas coisas, né? Se você não tiver uma informação correta, você vai ficar pagando juros de obra por muito tempo, e juros de obra não amortiza do financiamento, além de você não sacar a última parcela que fica retida. Falando um pouquinho de financiamento, tá? O governo não é bobo, né? Então, o Banco Central estabelece algumas regras por conta de ordem do governo. Então, todo mundo está trabalhando em prol de quem? Do governo. O município aprovou um projeto, dedurou você, porque ele vai te falar dos seus dados da sua obra para a Receita. Você vai fazer um financiamento? Qual o documento que você tem que apresentar para ter ali a liberação da primeira parcela? O CNO. Lembra que eu falei? Antes mesmo de fazer o CNO, tem que saber quem que é o responsável, porque o CNO gera a responsabilidade pelo pagamento. Então, numa obra financiada, a regra aprovou o financiamento, né, pré-aprovado, apresenta a documentação e o CNO. O CNO é o CPF daquela obra, e aí você vai recolhendo, você vai fazendo a sua obra. E durante a execução da sua obra, a pessoa está pagando os juros de obra, que não amortiza do financiamento. Finalizou a obra, próximo passo é pegar o ABITS, né? E nesse momento, alguns municípios podem cobrar o quê? O ISS, que é aquele tributo municipal. Pegou o ABITS, e aí você acha que está tudo certo, tudo bonitinho. Não está. Você vai precisar obrigatoriamente de ter a CND. A CND é um documento que o registro de imóveis vai exigir para fazer a averbação da tua obra na matrícula do imóvel. Então, para você fazer a averbação daquela construção no lote, porque quando você faz o financiamento, a matrícula atualizada é a garantia para o banco que você pegou o dinheiro e, de fato, construiu a sua casa, né? Então, na matrícula atualizada, ela tem o lote, os dados do imóvel, né? Do lote, quadra X, lote Y, enfim, o quê? Mais uma casa de X metros quadrados, averbada, com base na CND, na certidão número X. Então, para quem faz financiamento, é pior ainda, não consegue escapar da etapa da Receita, tá? Ah, Carla, mas aqui no meu município, o registro de imóveis não exige a CND para averbar minha obra na matrícula do imóvel, mas aí o banco vai pedir. Porque o banco tem que ter a garantia de que aquele imóvel, que é a garantia do pagamento do seu financiamento, está desimpedido de algum ônus. E o tributo é um ônus, né? É uma conta para quem constrói. E essa dívida de INSS caduca? Caduca. Caduca. Caduca, a expressão correta, ela decai, porque acontece a decadência, né? Então, a decadência, ela é um efeito jurídico que está previsto no Código Tributário Nacional, né, no artigo 173, para quem quiser pesquisar, mas é um efeito jurídico que faz com que aquele direito que a Receita Federal tinha de fiscalizar, de cobrar, na verdade, aquele tributo, ela perdeu a oportunidade, então acabou, né, caindo por terra. Só que a Receita Federal, ela está bem amparada para não evitar
ela deixar de receber esse montante. Por isso que ela tem uma equipe focada na cobrança, que é a E-Obra, né? É uma equipe focada na cobrança desse tributo. Por isso que ela tem um município que tem que comunicar de forma imediata os dados daquela construção. Por isso que no financiamento o banco cobra o CNO. Por isso que o registro de imóveis é obrigado a exigir a CND para fazer a verbação da obra na matrícula do imóvel. Então, hoje em dia, a Receita Federal, ela está muito mais, muito mais em cima dessa cobrança. O tributo, ele sempre existiu. Tanto que ele está previsto na Lei de Custeio da Seguridade Social. É a Lei 8.212 de 91. Antes mesmo de 91, já tinha essa obrigação. A diferença é que a Receita Federal não conseguia, né, ter um controle mais efetivo em relação a isso. Então, as pessoas acabavam não regularizando na época, esperava passar 5, 6 anos para poder fazer a regularização e não pagar. Que aí você consegue fazer a aferição da obra, né? Não pagando o tributo por conta da decadência e ter a CND, que é um documento obrigatório. Então, uma obra, mesmo que ela tenha mais de 5 anos, eu vou colocar 6 para o pessoal não errar, tá? Porque tem uma conta específica para ser feita, Hugo. Mas por mais que a obra tenha mais de 6 anos, ela obrigatoriamente tem que passar pelo CNO, pelo CERO para ter a CND. E aí, por conta desse prazo, né, desse efeito jurídico que tira já do contribuinte a obrigação de pagar, ele tem a CND sem esse custo. Então, pode acontecer, a decadência deixou de existir? Ela não deixou de existir porque está lá, bonitinha, intacta, no artigo 173 do CTN, do Código Tributário Nacional. Porém, por conta da forma de fiscalizar, da equipe de cobrança, a Receita Federal está tomando todas as medidas possíveis para evitar esse efeito, ela deixar de fazer essa arrecadação. E quem for um pouco mais curioso, é só dar um Google aí, Receita Federal emite avisos de cobrança de regulação de obras. Vocês vão perceber que todos os meses ela manda 18, 13, 25 mil cartas para os contribuintes para fazer essa arrecadação. Fiquei com 2 dúvidas. Primeiro, que então era mais fácil disso acontecer, até intencionalmente, do ponto de vista de quem constrói, Exato. Lá atrás, do que hoje. Exatamente. Mas pensar assim, nos bairros onde as pessoas compram um terreno e constroem por conta própria, não faz projeto, não faz nada, de certa forma acaba não comunicando à prefeitura Exato. de que aquela construção foi feita. Se passar 6 anos sem comunicar à prefeitura, vai entrar nessa conta? Vai, desde que ele consiga comprovar, né, de acordo com um dossiê comprobatório, provas mesmo, que aquela obra possui mais de 5 anos, 6 anos. Então, o que é muito comum, tá? Assim, você trabalha com obras de alto padrão, né? Mas essa não é a realidade da maioria da população, né? A maioria da população realmente constrói uma casa, sem projeto, sem nada. É comum isso. E aí, a gente tem 2 cenários. Se é uma obra que tem até 70 metros quadrados, a gente pode trazer uma isenção do tributo. A gente pode falar sobre isso depois também com mais detalhe. Mas se é uma obra que ela tem um pouquinho mais de 70, se ela tem mais de 70 metros quadrados, por exemplo, ela pode entrar num outro cenário que também é ter a isenção do tributo, por mais que ela não tenha um projeto. O que é comum em casos como esse, Hugo? A casa já existe, então é feito um projeto de regularização. Concorda? Toda vez que a pessoa vai regularizar aquele projeto, ela basicamente tem que fazer uma planta, um projeto levar no município, aprovar e ter um alvará. Pô, mas a casa já está pronta, eu vou ter um alvará? Vai ter um alvará porque você está regularizando um projeto. E é praxe do município fazer esse tipo de documentação. Por mais que a casa tenha mais de 5 anos, o que o município vai fazer com aquele alvará? Ele vai comunicar a Receita. Então, a Receita não sabe que aquela casa tem mais de 5 anos. Você não fez a parte da Receita, a Receita vem e vai te mandar o aviso. Só que a minha casa tem mais de 5 anos, eu estou fazendo um projeto de regularização agora, emiti o alvará e depois eu vou lá e emito o habits. O habits vai trazer uma data de conclusão atual. Nós estamos em 2024. No mês X de 2024 a casa ficou pronta. Por quê? Porque o município vai seguir essa regra. Então, para a Receita, aquela casa foi construída e ficou pronta em 2024, um ano em que ela não é decadente. O que essa pessoa tem que fazer? Ela tem que montar um dossiê comprobatório
para provar que aquela casa possui mais de 5, 6 anos, tá? E a documentação não é qualquer tipo de documento. Tem que ser os documentos que está relacionado no rol, é um rol taxativo, tá? Então, é somente aqueles documentos que a Receita Federal coloca na normativa. A pessoa tem que preencher, é o artigo 42 da IN 2021, para quem quiser pesquisar. Ela tem que somar aqueles documentos para provar que aquela obra de fato já tem mais de 5, 6 anos. Conseguiu comprovar, ela simplesmente vai fazer o processo do CNO, do CERO, vai indicar que a obra ficou pronta naquela data que consta naqueles documentos que já tem mais de 5 anos e vai emitir a CND, sem pagar nada, tá? Então a pessoa consegue fazer isso sim. Tá. Tem 3 coisas que é importante falar, né? Primeiro, que para uma casa dentro do condomínio a pessoa não vai conseguir fazer isso. Não vai. Porque o condomínio pede a aprovação do projeto Exato. da prefeitura. Então, já nessa, meu amigão, você perdeu, porque a prefeitura vai informar a receita e acabou, como a Carla disse. Segundo, o apartamento, isso já está incluso também quando você compra, já tem toda essa documentação. E o terceiro são as casas de bairro onde isso acontece, né? Só que, qual que é o detalhe muito importante? Às vezes as pessoas não pensam nisso. Se você for para essa linha, você não vai conseguir vender a casa. Não. Porque você não tem a documentação devida, né? Para ter essa documentação devida, você precisa passar pelo processo da receita, senão não há verba, etc e tal, né? Ou você vai vender aquilo como um terreno, né? E aí quem que vai pagar uma construção de uma casa comprando um terreno? Não faz nem sentido, né? Não, a sua pontuação ela é perfeita, é excelente. Por isso que a gente trabalha muito que 2 expressões, né? Que não registra, não é dono. Eu vou falar, a gente pode falar um pouquinho a questão da matrícula. E a questão de você valorizar o teu imóvel com uma documentação. Vamos olhar para a média. A média consegue fazer uma documentação. Então, ela consegue ter a matrícula, ela consegue ter o habite, ela consegue averbar essa construção na matrícula do imóvel e deixar o imóvel 100% regular. O ponto aqui é o seguinte... assim, tá no nosso sangue isso, a gente sonha, não vou nem entrar em questão daquelas pessoas de investidores que falam que é melhor alugar do que construir, tá? Não é esse o tópico aqui. Mas a maioria da população, a gente nasce com isso enraizado de que é o sonho da casa própria, né? Não à toa que o governo, ele tem a obrigação de fornecer moradia, e aí como ele não consegue suprir essa demanda, ele faz o quê? Programas Minha Casa Minha Vida, né? Habitações de interesse social, por exemplo. Mas a regra as pessoas, elas querem ter um teto. É o porto seguro delas. Gente, a casa, ela vai muito além de ter um patrimônio. É o lar, é onde a família está ali, né, reunido. Então, você trabalha a vida inteira para comprar uma casa. Você investiria todas as suas economias numa casa que não tem documentação, que não te garante a propriedade? De jeito nenhum. Exatamente. E aí onde que desvaloriza, e aí onde a pessoa que está vendendo perde a venda, ou então quem vai comprar fala o seguinte, ok, eu compro, só que eu só vou comprar, só vou te pagar de repente depois que a gente tiver tudo documentado. E essa documentação eu vou descontar do seu valor. E aí a pessoa perde ali uns 30%, 40% às vezes do valor do imóvel. Por quê? Porque é caro regularizar algo que já está pronto. E falando um pouquinho dessa questão de regularização, vou imaginar o seguinte, o imóvel, ele tem que ter matrícula, né? Então, lembra que eu falei da questão de propriedade, dono de obra, no comecinho, para falar quem são os responsáveis por fazer o CNO? Olha que interessante, Hugo. A gente tem o proprietário do imóvel, que é aquela pessoa que tem o imóvel registrado no nome dele, quem não registra não é dono. A gente tem aquela pessoa que é o possuidor, que ele tem a posse. Clássico, tá? Eu comprei um terreno financiado, o terreno não está no meu nome, está no nome da incorporadora que me vendeu. Só que eu tenho a posse, porque eu tenho um contrato de cessão, né, de compra e venda ali. E eu construí naquela casa. Eu tenho a posse e não a propriedade. Terminei de pagar, o que eu tenho que fazer? Correr lá e registrar esse imóvel no meu nome, porque daí ele é meu. Por enquanto que eu estou pagando ele, está tudo certo isso. Então, quando a gente tem, por exemplo, um imóvel nesse cenário que não tem uma documentação correta, as pessoas não vão comprar. E quando vão comprar, e quando compram, jogam o valor lá embaixo. Então, perde dinheiro também. Legal. Bom, eu vou deixar a última pergunta para você aqui, que é o seguinte. Quando uma pessoa ainda não completou esses 6 anos, é um trabalho que muitos engenheiros fazem, né, e arquitetos também, de regularização de imóveis. A pessoa está lá há 3 anos com uma casa de bairro, apareceu uma oportunidade de vender,
todo o processo de documentação ainda está em terreno e ela precisa contratar um engenheiro, fazer aquela planta, entrar na prefeitura com um processo como se fosse, né, uma legalização daquele imóvel e aí vai passar pelo processo da Receita. Exato. Mesmo que seja 3 anos depois, ela vai precisar pagar o INSS daquela construção que foi feita há 3 anos atrás. Isso. Porém, com um valor já de redução. Não. Se a casa tem 3 anos, por exemplo, ela não entra nem... A decadência, ela pode ser total ou parcial, tá? Então, vamos imaginar que você está regularizando hoje uma casa que está pronta há 3 anos atrás. Ela não é nem decadente total nem parcial, porque a decadência, ela considera o início e o fim da obra. Nós estamos em 2024. Toda obra finalizada até dia 31 de dezembro de 2018, ela é 100% decadente. Só que se a obra começou em janeiro de 2018 e terminou em janeiro de 2019, ela tem uma decadência parcial, ela tem 50% de débito para ser pago para a Receita ainda, tá? Então, nesse exemplo que você colocou, que é uma casa que tem 3 anos, que está pronta há 3 anos, se ele for regularizar agora, ele vai pagar o valor total. Por quê? Porque a Receita Federal, ela não considera o valor daquela época. Você vai pagar a tua aferição, o teu cálculo vai ser com base nas alíquotas, né, de hoje, do mês atual que você está fazendo a aferição. Agora, vamos imaginar que você está fazendo hoje a regularização de uma obra que começou em 2016 e ficou pronta em 2018. Provou que ela ficou pronta em 2018? Provou. Decadência total, não paga nada. Uma obra que começou em 2018 e terminou em 2019. Provou que ela começou em 2018? Provou. Então, você paga 50%, porque vamos fazer uma conta de padaria, tá? Porque, teoricamente, ela é 50% decadente. Então, os meses que são decadentes, o governo não pode cobrar mais. Só que você vai ter que pagar um saldo ainda. Entendi. E vai pagar um saldo calculado para hoje, tá? Viram que o governo não é bobo pra fazer conta, né, gente? Não é. Agora eu posso dar uma dica pro pessoal? Claro. Dica importante, tá? Presta atenção, vou falar até pra câmera aqui. Presta atenção. Quem trabalha com um projeto de regularização pode conseguir isentar para o cliente não somente o tributo devido para a Receita, que é o INSS, como também o tributo devido para o município, que é o ISS, porque o ISS também é um tributo, e qualquer tributo pode ter ali o lançamento da decadência, né? Qual que é o ponto de atenção? Sempre que você for fazer um projeto de regularização de uma obra que já existe há mais de 5, 6 anos, faça um projeto e monta um laudo para anexar ao projeto no município com fotos do Google Earth, por exemplo, tá? Que são fotos de satélite. Então, você pega aquela foto do satélite com a data de 2017, 2018, perfeitinha a foto, pega o projetinho, né, que você fez, coloca o contorno correto em cima daquela foto e tenha esse documento protocolado junto com o projeto. Sabe por quê? Porque esse é um dos documentos que o teu cliente vai precisar para montar o dossiê comprobatório da decadência. A gente pode considerá-lo como uma planta aerofotogramétrica, entende? Uma imagem de satélite do ano que a obra já existia, que já é decadente, validado, assinado, carimbado pelo município. Só que somente ele não serve como prova, tá? Tem que ter no mínimo mais outros 2 documentos para montar o dossiê. Mas se você trabalha com um projeto de regularização, faça sempre um laudo indicando a foto do Google Earth com a data do satélite de 5, 6 anos atrás para anexar o projeto de regularização, tá bom? Legal, boa dica. Essa dica é importante. Bacana. Bom, nós falamos bastante aqui sobre os impostos, então, agora, para as pessoas que começaram esse podcast não sabendo de nada, você agora está sabendo pelo menos 20%. Se você quiser saber mais, depois você pode até comprar o curso da Carla que ela tem para vender. Bom, mas nós vamos gravar mais um episódio após esse aqui, falando como diminuir esses impostos. Por exemplo, com essa dica que ela acabou de dar aqui, né? Então, espera aí que daqui a alguns dias, tá? Vai sair um episódio como diminuir, por exemplo, o INSS da sua obra. Então, vai ter alguns macetes aqui que com certeza vai te ajudar. Carla, agradeço. Como que as pessoas te encontram nas redes sociais? Eu tenho o Insta, @carlaloureiro.adv. Tem o meu site também, carlaloureiro.com.br.
E é isso. É isso. Então, ó, no próximo podcast nós vamos falar sobre se é importante registrar a mão de obra ou não, se dá para fazer com MEI alguma redução, tá? Nós vamos falar se construir com PF ou PJ tem diferença no valor do INSS, qual que é melhor para você reduzir custo, né? Se essa redução de custo vai te dar problema futuro com a Receita, será que isso é ilegal ou não é ilegal? Se tem maneiras de fazer com que isso seja legal, né? Se tem gente fazendo ilegal por aí, enfim. Ficou curioso? Aguarda um pouquinho, já se inscreve no canal do Professor das Obras, curta, comenta. Se você tem dúvida extra que ficou aqui dessas perguntas que eu fiz, coloca nos comentários, a Carla vai te responder. Ou até pode colocar lá no meu direct do Instagram, eu direciono para ela e a gente vai fazendo um collab. Bom, ficamos por aqui. Siga nós em todas as redes sociais, principalmente nas plataformas de áudio, para quem gosta de escutar podcast em vez de assistir, tá? O nosso áudio ele é super tratado, nosso editor ele é caprichoso, ele coloca uma musiquinha para começar, uma musiquinha para terminar, é muito bonito. Então, escuta lá, nos siga, um grande abraço e tchau!